Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito.
Aleluia! 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 Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora. Louvado seja Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus, que está em Mateus, capítulo de número 28. Nós vamos fazer a leitura de 3 versículos deste capítulo, que a gente vem desde sexta-feira trabalhando nele, ensinando a igreja, através da palavra de Deus, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 10, diz assim: Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Versículo 16: E seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, viram ou não viram? E quando o viram, o adoraram. Aleluia! Mas alguns duvidaram. Amém. Fala para o irmão: você adora ou duvida? Você adora ou duvida? Amém. Vamos sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando nós falamos de Páscoa, irmãos, né? Então nós estamos falando de algo que é assim, é divino. E eu gostaria muito que você tivesse essa sensibilidade e esse cuidado de poder separar a Páscoa sobre o aspecto divino e essa Páscoa que você ouve nesse mundo que a gente vive, né? Então, essa Páscoa que você ouve no mundo, ela é dividida na Páscoa comercial, que tem o interesse estritamente comercial, e a Páscoa religiosa, que é totalmente confusa. E por ser confusa, ela só confunde, né? E nós precisamos então estar cuidando das coisas que Deus nos confiou, porque as coisas de Deus hoje, elas estão sendo preservadas através da igreja. E cabe a nós então preservar as coisas que o Senhor separou. Veja que nós temos através da Bíblia relatos desses 6.000 anos de história que nós falamos, que nós estamos completando agora nesse final de semana, desde a obra da criação. Então veja que você tem aí na sua mão um conjunto de livros que em apenas 66 livros nos relata a história praticamente desses 6.000 anos. Então veja que é uma síntese, né, muito bem feita e muito bem preservada. Tudo isso venceu a tantas coisas, venceu a guerras, né, que foram fatores de grandes destruições, mas a palavra foi preservada. Há muitas pragas que vieram no mundo, há muito levante de homens que lutaram e pelejaram contra a obra do Senhor, e assim, ainda assim, a obra do Senhor, ela foi cuidadosamente preservada. É claro que isso foi uma obra exclusivamente de Deus, não tem explicação. Se o homem quisesse preservar alguma coisa dessa maneira, ele não teria sido bem sucedido. Então a gente vê a mão de Deus cuidando de todas essas coisas, mas a mão de Deus fez isso usando pessoas. Então foi através de pessoas que a palavra de Deus chegou até nós, foi através de pessoas
que a palavra de Deus foi então guardada, foi preservada, né, para poder hoje chegar até nós. E como igreja, nós temos esse compromisso de conduzir todos esses segredos de Deus em frente. Então, cabe hoje à igreja a preservar, né, o conteúdo espiritual que Deus ele nos concedeu. Porque nós trabalhamos numa guerra contra o mundo, porque o mundo inteiro conspira contra as coisas de Deus. Então, hoje nós temos, veja bem, não somente influências externas, mas nós temos influências até mesmo internas. Nós temos, por exemplo, Bíblias que estão sendo feitas para confundir o povo de Deus. As Bíblias estão sendo alteradas, versículos estão sendo mudados, as palavras estão sendo retiradas, versículos sendo retirados escandalosamente da Bíblia. Não é a Bíblia que está sendo, que a gente sabe que a Bíblia foi tirada de algumas autarquias, a Bíblia foi tirada de alguns espaços públicos, os ídolos não, mas a Bíblia foi tirada. Ela foi tirada, por exemplo, de algumas cerimônias, né? Até mesmo as escrituras, né, de imóveis, as certidões de nascimento, vinha lá, no ano de 2026, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, aconteceu isso, fulano casou, ou então fulano nasceu, mas hoje isso foi retirado das certidões, não consta mais o ano do nosso Senhor Jesus Cristo, não conta mais. Então veja que nós lutamos contra um mundo inteiro que tenta esconder os fatos, que tenta destruir as provas. Assim como na ressurreição, Jesus ressuscitou e os sacerdotes conspiraram para tentar esconder, subornaram os soldados, pagaram para eles mentirem, para eles dizerem que o corpo tinha sido roubado. E até hoje nós lutamos, e diante de toda essa luta, né, nós temos, olha aí, os fatos, nós temos a palavra, aleluia. Mas hoje repousa sobre nós essa responsabilidade de darmos continuidade para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, até que o Senhor Jesus venha. E isso está restrito totalmente à volta do Senhor Jesus, porque depois que o Senhor Jesus voltar, os mortos ressuscitar, e a igreja vai ser tirada, o Espírito Santo vai tirar a igreja, e a palavra vai ser tirada. A palavra vai ser destruída, não haverá palavra. Não haverá palavra. O que vai haver são apenas alguns fragmentos de versículos que algumas pessoas que vão ficar, algumas pessoas que estão hoje desviadas, afastadas, algumas que conhecem a palavra e nunca aceitaram o Senhor Jesus, elas vão rasgar alguns versículos da Bíblia e elas vão esconder esses versículos em algum lugar para de vez em quando poder ler e trazer à memória a palavra de Deus, mas a Bíblia vai ser destruída. Entendeu? Então, nós temos uma tarefa muito importante de fazer com que as coisas do Senhor, ela possa dar continuidade. E é sobre isso que eu quero falar com você, né? Porque a Páscoa, ela nos arremete a isso. A Páscoa é o maior símbolo a respeito de sacrifício. É o maior símbolo de sacrifício, né? Ela fala sobre o sacrifício que Deus proporcionou para poder tirar Israel da escravidão do Egito, mas ela se cumpre em Cristo. Porque se lá Israel sacrificou um cordeiro para poder sair da escravidão do Egito, aqui, agora, Cristo é o cordeiro de Deus que foi sacrificado para que toda a humanidade pudesse ser salva, aleluia. Então ela fala do maior sacrifício, e nós precisamos dar continuidade a isso, continuar falando sobre o sacrifício do cordeiro? Não, o sacrifício de Jesus, aleluia. Porque pelo sacrifício de Jesus nós somos salvos. Então nós não precisamos fazer sacrifício. Não há necessidade do nosso sacrifício. Não há necessidade do nosso sangue derramado. Nós somos salvos pelo sangue derramado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia.
nas pisaduras dele nós fomos sarados, no sangue dele nós fomos purificados. Aleluia. E isso a igreja ela precisa continuar anunciando, porque há uma conspiração para que isso seja silenciado, para que isso não seja falado e para que ninguém saiba, que conheçam Jesus Cristo, mas que não saiba para que serve, que conheçam Jesus Cristo, mas que não saibam as suas promessas. Mas a igreja não se cala, a igreja continua trabalhando, a igreja continua anunciando: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo salva e Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Aleluia. A igreja continua. Então a Páscoa é o momento que nós temos de nos avivar nesse sentido do sacrifício. A Páscoa é o símbolo principal da libertação, porque foi uma grande libertação, foi uma nação, no tempo de Israel, quase 1 milhão de pessoas foram libertas da escravidão do Egito. Saíram mais de 700 mil pessoas só de judeus, sem contar aqueles de outras nações que saíram juntos, totalizando quase uma comunidade de 1 milhão de pessoas que foram libertas daquele processo de escravidão que ali havia. E em Jesus Cristo não foi 1 milhão, não foram 2 milhões, não foram 3 milhões. Em Jesus Cristo foram libertos tantos quantos nele crê. Aleluia! E isso é muito maravilhoso, isso é muito tremendo. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 20. Pegue na sua Bíblia para que você possa aprender, para que você possa registrar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 20, fala exatamente sobre isso. Aleluia. A libertação. Aleluia. Os irmãos acharam? Porque fostes comprados por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então veja que a nossa libertação não foi simplesmente um ato do poder divino, não foi simplesmente uma ordem, sejam libertos, não. A nossa libertação foi um ato, de entrega, foi um ato de amor, foi um ato divino para com as nossas vidas, de maneira que nós não fomos simplesmente separados, nós não fomos simplesmente conquistados, mas nós fomos comprados. Aleluia. Diga: eu sou de Deus, porque primeiro foi Ele que me fez. Eu sou de Deus, segundo, porque Ele me comprou. Aleluia. Ele nos comprou. Quando você compra uma coisa, você passa a ser proprietário daquilo. Então, nós podemos falar que somos de Deus, aleluia, porque fomos comprados por Ele, aleluia. E a Bíblia fala: então, se fostes comprados por Ele, então glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus. E a Páscoa, ela é o principal símbolo de salvação, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. O principal símbolo de salvação. Por ser ela o principal símbolo de salvação, por nós encontrarmos nela a salvação daquele povo, e nós encontrarmos nela a salvação da humanidade, então nós precisamos compreender todas estas coisas que regulam, todas estas coisas que estabelecem esse plano de Deus nas nossas vidas, que é o plano da salvação. Nós temos hoje no mundo diversas teorias que conspiram contra o plano da salvação, falando de salvação, mas ensinando sobre uma estrutura, sobre um alicerce que não é o Evangelho de Jesus Cristo, mas é sobre a descoberta de alguém que no passado recebeu lá, por exemplo, um certo nome. Eu não vou citar nome aqui, mas são diversos nomes que as pessoas, quando vão pregar a Bíblia, e ao invés de falar assim, segundo Jesus Cristo, não, eles falam assim, segundo fulano de tal, é isso. Fulano de tal não é nada.
Quem é? Jesus. Aleluia. Fulano de tal não morreu para ninguém, mas Jesus morreu por nós. Aleluia. Então a palavra que prevalece, a palavra que permanece, porque tudo passa, mas esta palavra, ela permanece para sempre, é a palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Então, quando nós falamos de salvação, o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que nós recebemos salvação em Jesus Cristo. E a salvação é através desse processo do nosso resgate, da nossa compra, por termos sido comprados. E termos sido comprados não com recurso do qual a humanidade reconhece e do qual a humanidade ela espera, que é o ouro, a prata ou algo semelhante, mas nós fomos comprados por um recurso que é mais poderoso do que o ouro, mais poderoso do que a prata, mas é o recurso do sangue de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. E nós fomos comprados por isso. O que tem mais valor do que o sangue de Jesus Cristo? O ouro não tem, a prata não tem, o diamante não tem, toda a riqueza do mundo não tem. Aleluia. E veja como nós tivemos um alto preço. Por isso você pode falar para quem está do seu lado: você tem um alto valor para Jesus. Fala aí, você tem um alto valor para Jesus. Aleluia. E no sacrifício dele, nós somos salvos. Diga: pelo sacrifício de Cristo, eu estou salvo. Diga: salvo. Diga de novo: salvo. Amém. Graças a Deus. E aí é onde entra a nossa responsabilidade, irmão. Porque essa salvação que nós adquirimos, ela tem um aspecto necessário, muito embora ela seja uma ação de Deus na nossa vida, mas ela depende de nós. Por isso que a palavra fala, né, que Deus enviou o seu Filho. E Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que a salvação, presta atenção nisso, a salvação é para todo aquele que crê. Mas tem aqueles, como nós lemos aqui, que duvidam. Então os que não creem, muito embora Jesus Cristo tenha pago o preço deles, mas esse recurso foi jogado fora. Agora preste atenção nisso, como isso é sério. Porque você pode, por exemplo, comprar uma coisa e chegar na sua casa e falar assim: não gostei, e joga fora. Você vai jogar o seu dinheiro no lixo, mas é o seu dinheiro, você joga fora. Agora, veja que Jesus Cristo, eu falei que nós fomos comprados, não pelo ouro, não pela prata, mas nós fomos comprados com o seu sangue. Então, os que não creem estão jogando o sangue de Jesus fora. Porque todos nós, todos, diga todos, foram comprados. Então, quando alguém levanta a mão para Cristo, não precisa haver pagamento, porque o pagamento já está feito. Aleluia! O pagamento já foi feito, o resgate já foi pago. Aleluia! Só que nem todos aceitam. Então, veja bem que a salvação, ela vem, ela é um dom de Deus. Ela é um dom de Deus para a nossa vida. E a gente a recebe. Só que veja bem, a salvação ela precisa ser trabalhada. Olha o que Jesus fala para todos os apóstolos aqui. Ele fala no versículo lá de Mateus que nós lemos, no versículo de número 10. Ele fala lá, né? Para que todos pudessem ir vê-lo. Mateus de número, capítulo 28, versículo de número 10. Ele fala: então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que eu ressuscitei. Diga: ele ressuscitou. Fala: o túmulo está vazio. Fala: a cruz está vazia.
Fala, mas nós precisamos vê-lo. O nosso evangelho não se restringe a falar que a cruz está vazia, que o túmulo está vazio, que ele ressuscitou, mas o nosso evangelho vai além do véu, e o nosso evangelho declara: eu vejo, eu vejo, eu vejo. Aleluia, eu vejo. E é isso que Jesus disse. Então olha, eu ressuscitei, elas foram lá no túmulo, viram o túmulo, mas eu não quero que vocês fiquem no túmulo. Eles estavam na cruz e eles viram que eu fui tirado da cruz. Então, mas eu não quero que vocês se limitem à cruz. Eu quero que vocês vão para Galileia, porque lá vocês me verão. Aleluia. Fala para quem está do seu lado, fala, você precisa vê-lo. Você precisa vê-lo. E aí, veja bem, no versículo 16 que nós lemos, fala assim que os 11 discípulos, o que eles fizeram? Eles foram para Galileia, para o monte onde Jesus designara, e eles o viram. Então diga assim: se eles o viram, eu também o verei. E esse é o grande mistério da nossa fé. Aleluia! A gente fala que a gente vê Jesus na nossa vida e o povo fica maluco com isso. A gente fala que Jesus fala conosco e o povo fica louco conosco. Mas é a grande verdade do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus nas nossas vidas, mas é loucura para o mundo. Aleluia! E nós não devemos nos importar com isso. Então veja que, o que eles fizeram aqui? A obra estava consumada. Jesus havia sido sacrificado, havia sido sepultado, havia ressuscitado, estava consumada. E eles estavam o quê? Diga, salvos. Estavam salvos. Diga, levante sua mão e diga assim: eu estou salvo. Muito bem, salvo. Fala, eu estou salvo, porque eu não duvido. Porque eu creio nele. Você está salvo. Mas olha o que Jesus falou para os salvos: vão para a Galileia, porque lá vocês me verão. Eu quero que vocês me vejam. Mas para você, ele podia ter falado: chama todo mundo aqui que eu vou me revelar para eles. Mas ele não falou isso, ele falou: vão para a Galileia, porque eu quero que lá vocês me verão. Eu quero que vocês me vejam. Então, veja que nós estamos salvos, mas nós não podemos ficar parados. Nós temos que trabalhar, não trabalhar a nossa salvação. Não, a nossa salvação, ela já está feita. Ela não precisa de um acabamento nosso, ela não precisa de uma ajuda nossa, ela só precisa da nossa decisão de recebê-la, de aceitá-la, e nós precisamos não trabalhar na nossa salvação, mas nós precisamos trabalhar, a nossa salvação. No processo dela, nós precisamos trabalhar. Nós não podemos ficar parado. Você não pode estar salvo e ficar parado. Você não pode fazer uma faculdade, pegar um diploma, fazer uma universidade, ir para outro país, fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, e pegar lá os seus certificados e falar assim: agora eu sou um profissional capacitado, e agora eu estou preparado. Mas aí você vai ficar parado. O que vai adiantar na sua vida você ter tanto conhecimento, sem você trabalhar na sua atividade? Sem você trabalhar as suas pesquisas, sem você trabalhar os seus projetos? Então a salvação é uma coisa, nós precisamos trabalhar a nossa salvação. Então por isso que Jesus falou para eles: vocês vão, eu vou encontrar com vocês lá, vocês trabalhem, faça parte de vocês, eu fico com vocês lá, encontro com vocês lá. E a Bíblia fala que eles foram, então eles começaram, eles tinham lá, por exemplo, família, eles não abandonaram família. Eles tinham suas atividades, eles não abandonaram suas atividades, mas a Bíblia fala que eles se dedicaram à obra que Jesus tinha para a vida deles. E nós também precisamos entender isso, que nós temos as nossas atividades, nós temos nossa família, nós temos nossas responsabilidades, e nós trabalhamos por elas, e trabalhamos duro por elas,
E por que nós trabalhamos? Porque se nós não trabalharmos, não haverá recursos. E para que a nossa vida se mantenha, então nós trabalhamos para que a gente possa adquirir. Mesma coisa a nossa salvação. Se nós não trabalharmos a nossa salvação vai morrendo. Vai morrendo. Vai morrendo. Por isso você vai ver assim um alto índice de pessoas que passaram pelas igrejas e hoje não estão mais nas igrejas. Por quê? Porque elas não trabalharam a sua salvação. Não trabalharam. A salvação ficou parada. Se você parar um músculo, ele atrofia. Então a mesma coisa a salvação. Se você não trabalha a sua salvação, você não caminha, você não prospera. Dificilmente você vai subsistir até o último dia. Provavelmente, se você não trabalhar a sua salvação, provavelmente quando Jesus voltar, você não estará pronto, você não estará de pé. E é por isso que Jesus então, ele faz algumas coisas para que nós possamos estar prontos na sua volta. Então, quais são as coisas que ele faz? A Bíblia fala que ele por si mesmo, sem nós pedirmos, a Bíblia fala que ele distribui para nós dons espirituais. Para que servem os dons espirituais? Os dons espirituais, eles servem para que a gente trabalhe a nossa salvação. Para quem é os dons espirituais? Diga para quem está do lado, fala, para você. Para você, para você, para você, para você, para você, para você, para você. Ah, não é para os pastores? Também. Mas os dons espirituais é para toda a igreja. E veja que ele dá os dons, mas como que ele dá os dons espirituais? A Bíblia fala assim, que ele dá os dons espirituais conforme a capacidade de cada um. A pessoa entra lá, por exemplo, numa faculdade, tem uma classe lá de 30 pessoas fazendo engenharia. Os 30 se formam, mas os 30 eles não têm o mesmo conhecimento, eles receberam o mesmo conhecimento, mas o conhecimento que eles vão sair da faculdade é de acordo com a capacidade de cada um. Uns vão ser bons engenheiros, outros vão ser ruins. Uns vão seguir na profissão da engenharia, outros não vão conseguir prosseguir na profissão da engenharia, da medicina, na arquitetura, seja lá qual for. Seja lá qual for. Por quê? Porque é segundo a capacidade. E mesma coisa somos nós somos salvos, mas muitos já desistiram. Ou não? Muitos já desistiram ou não? O que você acha? Os que acham que muitos já desistiram, levanta a mão. Aí, muito bem. Se muitos já desistiram, muitos poderão desistir. E quem são esses que poderão desistir? São os que hoje estão de pé. Os que desistiram são os que estão caídos, mas os que vão desistir são os que hoje estão de pé. Então fala para quem está do seu lado, fala assim, ó, aquele que está de pé, cuide para que não seja tirada a coroa. Fala para ele. Quem está de pé aqui? Quem está de pé? Quem está de pé? Ó o que você está falando, você está sentado falando, eu estou de pé, eu estou de pé, eu estou de pé. Mas por que você está falando? Você está falando espiritualmente, eu estou de pé, eu estou de pé, eu estou de pé. Amém, irmão? É isso aí, você está de pé. Agora, você tem que cuidar. Você tem que cuidar. Você tem que trabalhar. Você tem que movimentar a sua salvação através dos dons. Então, quantos dons são, pastor? São 9 dons. Você pode ter os 9, você pode ter um. Então, por que Deus deu dons? Para que a salvação venha a ser trabalhada. Então, na igreja do Senhor Jesus, tem que haver os profetas. Na igreja do Senhor Jesus, tem que ter aqueles que têm dom de revelação, dom de discernimento, dom de interpretação, dom de cura. Isso aí é para a igreja. E é para a igreja trabalhar a obra da salvação.
E além dos dons espirituais, a Bíblia fala que ele deu talento. E os talentos, veja, dons, fala dons, são espirituais. Fala, os talentos são materiais. Porque os talentos, na parábola do talento, você vai ver que é recurso. Recurso. São coisas materiais. Então veja, você está capacitado por Deus espiritualmente, você tem um dom. Você tem um dom. Fala assim, eu não sabia. Fala, eu nunca vi. Fala, eu nunca presenciei um dom em mim. Mas você tem. Mas sabe por que você nunca viu? Sabe por que você nunca presenciou? Porque você não está trabalhando nele. Porque se você estivesse trabalhando nele, você já teria visto ele. Você já estaria manifestando ele na sua vida. Porque todos nós temos dons. Quem pode dar um glória bem grande? Todos nós temos. A pessoa só consegue descobrir que ela é uma boa cozinheira se ela praticar. Eu não sabia que eu era um bom cozinheiro. Então, aí você descobre. Puxa, eu não sabia que eu era tão capaz de fazer isso. Mas quando você pratica. Então você tem. Diga, eu tenho os dons espirituais. Agora você precisa trabalhar a sua salvação. Agora, para você trabalhar, você vai falar assim, pastor, mas como que eu vou trabalhar a minha salvação? Eu já vou chegar lá. Você vai precisar arrumar tempo, você vai precisar arrumar condições, e para isso entram os recursos. Por isso que Deus, ele fala na parábola do talento, que ele deu para um 5 talentos, para outro ele deu tanto talento, e para outro, no mínimo, ele deu 1 talento. Mas ele deu riqueza para todos nós. Ele deu riqueza para você. Entendeu? Então veja, ele dá dons espirituais e ele dá condições. Fala, eu tenho dons e eu tenho condições para trabalhar esses dons na minha vida. E por que ele disse isso? Então, fala dons e talentos, para que a gente possa cumprir lá o Marcos 16:15. Qual é? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será. Então, trabalhar a nossa salvação. Quando que nós estamos trabalhando a nossa salvação? Quando nós estamos trabalhando na salvação dos outros. Quando você está trabalhando numa obra da construção, quando você está lá no meio você está no canteiro de obra, você está trabalhando numa obra de construção. Quando você está trabalhando numa refeição, quando você vai lá e põe a mão na massa na cozinha. Quando que você trabalha na salvação? Fala, eu já tenho salvação. Então você vai trabalhar a salvação, a sua, quando você estiver trabalhando a salvação na vida de outros. Quando você estiver no canteiro de obra, quando você estiver na cozinha da fé, aleluia! Aí você vai estar trabalhando a sua salvação. Agora, se você não liga para a salvação dos outros, se você fala assim, eu estou salvo, estou trabalhando na minha vida, eu estou procurando ficar de pé, isso não é trabalhar a salvação. Quer ver? Porque o Espírito Santo está falando que tem alguns que estão duvidando de mim. Vai lá em Marcos, vai lá em Marcos. Vai lá em Marcos. Marcos 16, versículo 15, em diante. E disse-lhe, primeiro ele falou, vai para Galileia. Eles foram para Galileia. Aí depois ele falou assim, permaneça. Aí eles permaneceram. E agora ele vai dizer assim, ide. Então, são 3 verbos. Diga comigo, 3 verbos que você não pode esquecer. Diga, vai. Você já vai lembrar, vai para Galileia. Para quê? Vai para me ver. Aleluia.
Aí, o segundo verbo fala permanece. Permanece para quê? Até que do alto sejais revestido de poder. Até que você receba os dons, até que você receba o talento, aleluia. Pastor, eu já fui, aleluia. Pastor, eu já permaneci, eu já ouvi, eu já estou revestido de poder e de talento, e agora o que eu faço? Agora ide, aleluia. Então, o pastor está falando para eu ir, mas eu não tenho condição de ir. Todos nós temos condição de ir. Todos nós, eu tenho condição, você tem condição. Você pensa que, por exemplo, eu cheguei aqui, por exemplo, de que maneira? Trabalhando a salvação. Não foi de graça para mim. E você também precisa trabalhar a sua, para você poder ser bem sucedido. Entendeu? Então, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será... Então quem vai estar trabalhando no quê? Fala, na salvação. Na salvação. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar pelo dinheiro. Pastor, eu tenho que trabalhar pelo sustento da minha família. Então, mas essas coisas não são eternas, essas coisas são o quê? Então a Bíblia fala que se nós trabalharmos por toda a riqueza desse mundo, somente nós somos os mais miseráveis homens. O que a palavra de Deus está falando? Que aqueles 5, 7, 10 da revista Forbes, mais milionários do mundo, são os homens mais miseráveis do mundo. Se eles não tiverem o quê? Diga, a riqueza da salvação. Fala, os mais ricos desse mundo são os que têm a riqueza da salvação. Por quê? Porque a riqueza desse mundo ninguém vai levar, aleluia. Mas depois da morte só vai levar quem tiver a riqueza da salvação. Essa é a principal. Essa é a principal. Então você não pode trabalhar somente por causa da riqueza desse mundo. Cutuca quem está do teu lado e fala, você não quer ser rico não, rapaz? Os que querem realmente ser ricos, são dotados de sabedoria. Os que querem realmente ser ricos, são capazes de entender que a maior riqueza não está restrita a essa nossa realidade, mas a maior riqueza, ela transpassa além do véu, aleluia! Essa é a maior riqueza. Então veja que ele fala, ide. E quando nós vamos, nós estamos trabalhando. Então aí é com a igreja. Aí é com a igreja. A igreja tem que proporcionar para nós condições da gente ir. E é por isso, presta atenção no que eu vou te falar agora. Ó. É por isso que existe a igreja. Para que você possa trabalhar a sua salvação. É por isso que na igreja existem departamentos. Olha, por exemplo, hoje aqui na igreja não tem nenhum departamento funcionando, está todo aqui, ó. Departamento das crianças, está aqui? Amém. Os adolescentes estão aqui? Os jovens estão aqui? Os casais estão aqui? Terceira idade está aqui? Está tudo aqui. Precisa? Não precisa, está tudo aqui. E por que tem? Para que todo mundo possa trabalhar. Então então, quando as crianças vão para lá, as professoras vão trabalhar. Quando os casais se reúnem, tem muitos que trabalham. Então, sempre quando há esse movimento, tem gente trabalhando, tem gente ensinando, tem gente fazendo um café, tem gente preparando um suco, tem gente na porta, tem gente recebendo, tem gente abraçando, tem gente trabalhando. Então a igreja tem que proporcionar. Falei, pastor, eu preciso trabalhar. Por que tem projeto 100% Jesus? A gente precisava ir amanhã depois das 6, as irmãs precisavam vir aqui cozinhar para serem salvas? De jeito nenhum, já estão salvas. Mas o projeto é para que haja espaço para a gente o quê? Diga, trabalhar. Trabalhar o quê? Fala, a minha salvação. Então tem o projeto 100%, por que tem um instituto? Se não sai no jornal,
Por que tem um instituto se não sai na televisão? Se ninguém aparece? Não tem um instituto para aparecer. Tem um instituto para que haja espaço para que a gente possa, diga, trabalhar. Fala, porque nós estamos trabalhando a nossa salvação. É isso aí. Agora, então, a gente precisa aproveitar essas frentes de trabalho. Para que existe o discipulado? Quem que participa do discipulado? São os que estão aqui. Mas para que existe? Para você não ficar a semana inteira parado. Porque cabeça parada é o quê? Então, a nossa cabeça não pode parar. Nosso coração não pode parar. Nós temos que fazer o quê? Trabalhar. Pastor, se eu não trabalhar, eu não ganho. Pois é, se você não trabalhar, sua salvação morre. Porque se a gente não trabalhar, eu vou falar para você, existem os 3 maiores perigos da Bíblia que roubam a sua salvação. Quem quer saber quais são esses 3 maiores perigos? Quem quer saber? Levanta a mão bem alta assim, ó. Você quer saber? Então abra lá comigo, ó, Hebreus. Eu vou trabalhar com você aqui rapidinho, ó, só na carta de Hebreus, ó. Vai lá, Hebreus capítulo 3. Pastor, eu só estou vindo no culto, pastor. Então, ó, você tem que tomar cuidado. Porque tem 3 inimigos aqui que estão conspirando contra a sua vida, ó. Você precisa rapidamente se envolver no projeto, você precisa rapidamente se envolver no discipulado, você precisa rapidamente se envolver nos departamentos da igreja. Pastor, mas o que eu gosto de fazer não tem, então vamos fazer. Então vamos fazer. Pastor, eu gosto de mexer com idoso, eu gosto de ser cuidadora, então vamos abrir uma casa de idoso. Ó, vocês ficarem em silêncio, ó. Se eu tivesse falado assim, ó, Deus está abençoando vocês agora com riqueza, todo mundo vai, amém, eu quero. Vou falar de novo, vamos abrir uma casa de idoso. Isso aí. Vamos abrir frente para os seus dons, para os seus talentos serem trabalhados, para que você naquele dia ouça o seu nome, aleluia. Olha aí, ó, Hebreus capítulo 3, ó, Hebreus capítulo 3, versículo 12, 13 e 14, ó. Tenham cuidado. Tenham o quê? E está falando isso para quem? Irmãos, nós estamos aqui com os irmãos? Então, é para nós essa palavra ou é para o mundo? É para nós a palavra, ó. Tende então cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus. Ué, se vai afastar, então é porque está na presença, né? Então quer dizer que quem está na presença corre o risco de ter o coração endurecido e amanhã se afastar. Então fala assim, precisa trabalhar, irmão, precisa trabalhar, precisa trabalhar, precisa trabalhar, precisa trabalhar, irmão. Precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Né? Aí fala assim, ó, o versículo 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo em que se chama? Não é amanhã não? Porque tem alguns que falam, amanhã eu começo. Então quando que a gente começa? Aleluia, pode aplaudir o Senhor, pode glorificar Deus, é a palavra que está falando, irmão. Sou eu que estou falando isso para vocês? Quem está falando isso para vocês? É a palavra, é o Espírito Santo. Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Nós temos nos tornado participantes da salvação. Diga assim, nós estamos salvos. Aí fala assim, ó, se de fato
se de fato guardarmos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio. Então, diga assim: estamos salvos se guardarmos até o fim. Então nós não podemos falar, olha, estamos salvos, estou salvo. Não. Você está salvo, mas você vai conseguir permanecer assim até o fim, se você trabalhar a sua salvação. Porque senão corre o risco do seu coração endurecer. E por que a palavra está dizendo aí que o coração, ele pode se endurecer? Ele pode se endurecer. Primeiro, a palavra está falando aí, porque pode entrar na sua vida por uma brecha, pode entrar na sua vida por essa ociosidade espiritual, pode entrar o engano do pecado. Está escrito aí na palavra. Se entrar o que é o engano do pecado? Não é o pecado pelo pecado, não. Porque a pessoa fala assim, não, eu agora não vou pecar mais, agora o Espírito Santo abriu os meus olhos, e quando eu ver o pecado, eu vou fugir do pecado, eu vou fugir da aparência do... Então, mas existe o engano do pecado. Qual é o engano do pecado? É aquilo que parece que é certo, aquilo que parece que é legítimo, aquilo que parece que eu posso, aquilo que não tem nada a ver, você sabe, aquele é o engano, diga, é o engano do pecado. Então a gente é iludido, e quando a gente entra no engano do pecado, a gente corre o risco de ter o nosso coração endurecido. Por quê? Porque o pecado vai cegar os nossos olhos espirituais, e quem estava vendo Jesus já não vai mais ver Jesus. Quem estava vendo um culto cheio da presença de Deus, não vai ver mais um culto cheio da presença de Deus, vai ver um culto cansativo, vai ver um culto exaustivo, vai ter um culto difícil de poder continuar participando dele. E isso por quê? Porque o coração foi enganado pelo pecado. E a salvação está correndo risco agora, porque nem no culto eu consigo ficar mais. E se você não consegue ficar num culto, como é que você consegue permanecer até o fim, para a volta do Senhor Jesus? Presta atenção. Então veja bem, a incredulidade do coração entra pelo engano do pecado, e a incredulidade do coração, olha aqui, veja se a palavra de Deus está mentindo, ela entra pela falsidade da fé de alguns. Quando você vê algumas pessoas assim, com falsidade na igreja, aquilo endurece o teu coração, aquilo você fala assim, aquele irmão lá me tira a vontade de ir na igreja, aquela irmã lá, puxa, ela me tira a vontade de orar, quando ela está perto de mim. Por quê? Porque ela é falsa. Por quê? Porque ele é falso, e eu vejo a falsidade dele, e por incrível que pareça, o pastor não está vendo. É assim que se fala. Mas a gente vê, irmão, a gente vê, todo mundo vê. Fala para quem está falando, todo mundo vê, irmão, todo mundo vê. Todo mundo vê. Mas isso endurece o nosso coração e faz a gente se afastar da igreja. E então, para que o seu coração não seja endurecido, você precisa fazer o quê? Fala, trabalhar a minha salvação. Fala para quem está, se você não vai, eu vou. Fala, se você não vai, eu vou. Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Versículo de número 4. Olha só o que fala aí a palavra, Hebreus capítulo 6, versículo de número 4. Os perigos espirituais. Está aí na sua Bíblia? Os perigos espirituais, É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados. Aqui tem aqueles que foram iluminados? Tem. Todos nós fomos iluminados. Então essa palavra é com quem? É conosco. Então, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial
e se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo. Olha, é impossível que os salvos, versículo 6, que caírem, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Pastor, não dá para arrepender de novo? Fala para quem está dizendo, de novo não, irmão. Dá para arrepender, mas de novo não dá, irmão. De novo não dá. Visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo a ignomínia. Olha aí. Está vendo? Então, veja bem, se a gente não trabalhar a nossa salvação, se a gente ficar parado, a gente corre o risco de cair. E o que está falando aqui? Aqui está falando da apostasia. Mas a apostasia, pastor, nós corremos o risco da apostasia, nós somos os que mais corremos. Vai lá em 1 Timóteo, vai lá, 1 Timóteo, um pouquinho para trás aí. 1 Timóteo, capítulo número 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos, que tempo que nós estamos vivendo? Alguns apostatarão da... Fala para quem está, fala, eu que não sou, fala, eu que não sou. Eu que não sou, fala, o sangue de Jesus tem poder. Fala assim, eu estou levantando para trabalhar. Fala, estou levantando para trabalhar. Irmão, é isso aí, fica parado para você ver. Fica parado para você ver. Entendeu? Olha, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Por causa de quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de... mas vocês não correm esse risco. Vocês não correm esse risco. Sabe por que vocês não correm esse risco? Vocês sabem disso. Eu vou perguntar, aonde que estão esses espíritos enganadores e que trazem ensinamentos de demônios nos dias de hoje? Onde que eles estão? Onde que eles estão? Não, mas e no mundo, em que lugar do mundo que eles estão? Na rede social, né? Mas você não usa a rede social, você não usa. Você não corre esse risco, O seu telefone ainda é daquele que só diz que recebe. É ou não é? Todos nós, irmãos, estamos aí, Nós estamos nesse mundo, estamos correndo esse risco da apostasia. Por quê? Porque nós estamos a todo instante diante desses demônios, desses espíritos enganadores, que ficam enganando as pessoas da internet, e eles enganam com ensinos que parecem bíblicos, mas são ensinos de demônios. O demônio, quando ele lutou contra Jesus, ele usou que evangelho? O evangelho de Allan Kardec? Ele usou que palavra? Ele usou a Bíblia. Ele usou a Bíblia. Esse povo está na internet, eles estão nas ruas, ensinando com a Bíblia, ensinos de demônio. Por quê? Porque, veja bem, a igreja tem que ensinar a palavra de Deus, mas tem muitos na igreja que estão parados. Então eles querem essas pessoas que estão paradas, que estão com a mente vazia. Porque a mente vazia é o quê? Quem trabalha, fala assim, quem trabalha na fé. A mente é oficina do Espírito Santo. Mas quem tem a mente vazia, a mente é oficina de Satanás. Pode aplaudir Jesus e glorificar, irmão. Vamos ficar de pé, aleluia, aleluia. Fala para uns 2 ou 3 que estiver do seu lado, fala, eu preciso começar a fazer alguma coisa, Eu vou falar para o pastor fazer um grupo de louvor da terceira idade, eu preciso tocar um instrumento,
Eu preciso fazer alguma coisa, Irmãos, presta atenção, ó. Presta atenção. Quem aqui na igreja, por exemplo, está querendo fazer uma faculdade de música para poder, por exemplo, ser músico especializado para poder trabalhar a música da igreja? Quem que está fazendo aqui? Ninguém. Quem que está fazendo aqui, por exemplo, um curso de hebraico? Quem que está fazendo aqui um curso de grego? Ninguém. Então, sabe, não é só, tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem muita coisa que eu vou fazer essa especialização aqui, ó, para eu trabalhar na igreja, para eu chegar para o pastor e falar: pastor, estou à sua disposição, ó. Eu fiz esse curso de especialização aqui, ó, eu estou capacitado para lidar com criança. Eu estou capacitado para, pastor, ó, eu estou capacitado para trabalhar com surdo e mudo, pastor. Eu quero pregar o evangelho aqui na igreja para surdo e mudo. Nós vamos convidar tudo quanto é surdo e mudo que tem na cidade, que não tem igreja para ir. Eles vão vir aqui, sentar aqui, e eu vou falar para eles aqui, para o surdo e mudo. E o que nós estamos fazendo? Irmão, tem muita coisa para a gente trabalhar, irmão. Tem muita coisa para a gente fazer. A gente só precisa se despertar. Entendeu? A gente só precisa começar. E você sabe que quando a gente não está assim fazendo nada, a gente não tem vontade. Mas quando a gente começa, vem uma vontade de leão. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar para que você seja uma bênção dentro da igreja. Entendeu? Por que você não está tocando uma flauta aqui? Uma flauta transversal? Tem flauta transversal aí, irmão? Tem alguém tocando aí? Pergunta, fala, por que você não está tocando uma flauta transversal? Cadê o violino? Está aí o violino? Tem um violoncelo aí ou violino? Fala, por que você não está tocando violoncelo? Fala aí. Presta atenção, irmão. Fala para o irmão, fala, ainda há lugar, irmão, ainda há lugar. Ainda há lugar. Ainda há lugar. Pergunta para quem está falando, fala, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Então, é que as vagas estão esgotadas, né? Por exemplo, a vaga, da turma de visita de penitenciária está esgotada, né? Lá na turma de que visita, não tem mais espaço, né? Nosso grupo de visita penitenciária masculina e feminina, não tem mais espaço, né? Nós nem grupo temos. E da visita de hospital, tem espaço lá? Nós nem grupo temos, ninguém visita hospital aqui. Aí a pessoa fala assim, eu estava lá internado no hospital, foram lá os espíritas me internaram, então eles vão. Aí a gente vai reclamar do quê? Nós é que não estamos indo. Fala, você poderia ir, você tem cara do hospital. Fala aí. Você tem cara do hospital mesmo. Você tem... Tem alguém lá na penitenciária lá, Isaac? Tem alguém lá da nossa igreja fazendo algum plantão lá? Olha lá, não tem, olha lá, não tem. Entendeu? A gente poderia estar... Então, irmão, não falta trabalho. A seara, vou falar um versículo, fala assim, a seara é grande. Poucos são os trabalhadores. É isso aí, irmão. Mas tem vaga, pastor? As vagas estão abertas. As vagas estão abertas, não estão precisando de você. Entendeu? Quantos tem cantando aí? 3? Fala assim, por que você não está cantando lá, rapaz? Fala assim, porque se eu cantar, vai todo mundo embora. Fala. Vai fazer um curso, poxa. Vai fazer um curso vocal. Entendeu? Faz um curso vocal. Ali você pensa que eles cantavam? Ninguém cantava nada ali, ó. Entendeu? Eles começaram a trabalhar a salvação. Amém? Aleluia. Quem pode dizer assim nessa noite? Presta atenção, mas quem pode dizer assim para Deus, Deus, eu preciso começar a trabalhar a minha salvação? Levanta a mão assim, ó, levanta a mão. Amém.